Paz do Senhor, família. Boa noite. Tá tudo bem aí? Olha aí pra você onde eu tô sentindo que você tá um pouquinho triste. Não pode, eu te arrebento aí, tá? E hoje eu trouxe Eu Te Arrebento. Vamos lá, sem demoras. Livro de Ruth, capítulo de número 1. E atrás tá maior, tá, Dinardo? Eu te arrebento. Vou mostrar no fim. Acho que foi o Daniel que falou que tinha vergonha de usar t-shirt na rua, né, Daniel? Porque achava que estava ameaçando alguém. Daniel, vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Se você não tiver Bíblia, acompanha aqui, que os mídias vão auxiliar vocês. Você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, já é da casa, tá, gente? Sinta-se em casa. Primeira Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou não me insistas, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. E assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. E assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? O livro de Ruth é uma época caótica, uma época confusa, onde nessa época Israel estava sob o domínio de juízes. Bom, após a morte de Josué, e se instaura um novo tempo dos juízes, onde nós vemos uma monarquia levantada por Deus a pedido da humanidade, dos homens, chamada Saul. Então vemos um novo tempo de uma gangorra espiritual, de desobediência, de altos e baixos na vida do povo de Israel, que tinha uma promessa. Porque a todo momento na Bíblia, desde o início até o fim dessa Bíblia, nós vemos Deus querendo ser um Deus de teocracia, ou seja, o único Deus adorado nos céus e na terra, através de nós, através daqueles que Ele escolheu. Mas como o povo era difícil, o povo olhava para outros reinos, olhava para outros povos e começava a desejar o que os outros tinham. Antigamente a história, Lígia, dizia que todo o povo que tinha um rei tinha conquistas de batalhas. Mas eu quero dizer para você que o único rei que nunca perdeu uma batalha é o nosso Deus, o nosso Jesus. Eu quero que você entenda que aqui nós já aprendemos uma lição. Quando nós olhamos demais para a vida dos outros, nós estamos suscetíveis a cometer erros. Mas quando nós focamos o nosso alvo e temos um propósito na nossa vida, temos Deus como prioridade, nós podemos cometer erros, mas sempre teremos uma mão estendida para nos levantar e uma palavra motivacional para te fazer continuar. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite. Quando nós olhamos para Belém de Judá, era uma terra onde a Bíblia faz questão de mencionar uma família. Elimeleque, o esposo de Noemi, os dois contraem 2 filhos, Malom e Quilion. Eu quero que você entenda que, pelo costume hebraico, os nomes eram dados segundo a sua função. Então o nome Elimeleque quer dizer Deus é o meu Senhor. O nome Noemi quer dizer agradável. O nome Malom quer dizer doente e fraco. Diga comigo, doente e fraco.
O nome Kilion quer dizer esgotamento. Às vezes, Dinarte, nós achamos que a Bíblia não fala sobre depressão, síndrome de Bruno, mas ela fala. Quando nós entendemos o costume e o contexto histórico hebraico, você vai ver que todos os nomes que a ciência está dando hoje, está explicando hoje, a Bíblia já mencionava através de cada função, através de cada homem e mulher que representavam algo no reino de Deus. Nós entendemos que dentro dessa época uma fome vem sobre a terra. Deus fecha os céus, não há chuva, a semente na terra não é regada, então não há produção, não há alimento. Há uma crise não só financeira, há uma crise social, há uma crise religiosa e moral também nessa terra. Porque nós não sabemos lidar com crises. Olhe para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Diga mais forte: é isso, não, eu vou aí, eu te arrebento mesmo. Diga aí para o seu irmão: nós não sabemos lidar com crises. Porque a crise, ela não te avisa quando vai chegar. A crise não te dá data nem hora marcada. A crise não te faz uma ligação dizendo: oi, estou chegando no dia tal, se prepare. A crise normalmente te pega desprevenido, independente do nível de crise que você possa estar inserido. A crise, ela se torna algo novo na nossa vida, não novo como agradável, mas novo como desafiante. E quando a crise chega, nós começamos a olhar para a nossa realidade. Muitas das vezes no meio da crise nós descobrimos que nós não temos nada a não ser Deus na nossa história. Porque o único que pode nos sustentar no deserto de 40 anos, como o povo de Israel em Piairot Migdol durante a sua passagem, é Deus. Como uma nuvem, coluna de glória, coluna de fogo, o maná do céu, a água. O único que pode nos manter de pé, a nossa casa e todas as áreas da nossa vida, o seu trabalho, o seu negócio em tempos de crise, é Deus. E eu tenho uma palavra direcionada para alguém aqui: Deus vai te manter no meio dessa crise. Pega na mão do seu irmão. Lígia, pode pegar na mão do Carlos e diga: Deus vai te manter nessa crise, tá? Porque é de Deus. Às vezes nós achamos que as portas não se abrem, às vezes nós achamos que as propostas não chegam, mas eu já libero essa palavra profética para todos nós. Olha, irmão, eu não sei você, mas eu estou toda arrepiada. O ar está aqui com 18 graus, mas eu já estou aqui arrepiada, não é do frio, é da presença de Deus. Deus vai manter o seu negócio, a sua casa, a sua vida no meio dessa crise. Não temas. Não se preocupe, porque às vezes nós nos preocupamos demais. E quando nós nos preocupamos demais, nós estamos dando lugar para a dúvida dentro do nosso coração. Eu quero que você entenda que o seu coração é o maior altar que Deus sonda. E quando Deus olha para o nosso coração, Ele olha para o seu coração, mas Ele quer encontrar esperança e Ele quer encontrar fé, não dúvida. Diga: Deus quer encontrar na minha vida esperança e fé. Porque para dar a volta por cima, para subirmos de graus, para entrarmos em uma nova estação onde nós vamos produzir no meio do deserto, eu quero que você saiba: Deus nos chamou para crescer no deserto, multiplicar no deserto, produzir no deserto. Porque nós achamos que precisamos de pastos verdejantes, mas para você crescer, produzir e multiplicar, você só precisa de um deserto. Diga para o seu irmão: você só precisa de um deserto. Então pare de pedir pastos verdejantes no Salmo 23, porque até o Salmo 23, se você for estudar, existe um vale da sombra da morte. Agora eu te pergunto: você prefere o vale da sombra da morte ou você prefere o deserto? Vai depender do seu caráter, da sua maturidade, da sua escolha e do nível de relacionamento que você tem com Deus. Repare que esse era um tempo de crise. Tempo de crise que uma família constituída por Deus, porque os seus nomes já apontavam um projeto de Deus, toma uma decisão precipitada. Tempos de crise, não só revelamos o nosso coração, mas as decisões precipitadas que nós temos tomado ao longo da nossa história. Eu quero te dizer que tempos de crise não é para nós agirmos no sentido de movimentarmos, de colocarmos a mão ou falarmos demais. Tempos de crise é tempo de nós fecharmos algumas portas que ainda estão abertas, nos posicionarmos de dentro para viver aqui fora o que nós planejamos dentro. Repare que essa família, ela fecha a porta, mas ela planeja algo fora da direção de Deus. Porque quando nós não conhecemos o Deus que fecha e só conhecemos o Deus que abre, nós achamos que Deus nos abandonou nas crises. Eu quero dizer para você que existe um Deus que também fecha portas na nossa vida. Se você for olhar para toda a história dos inícios dos patriarcas, você vai ver que a madre de Sara era fechada, a madre de Rebeca era fechada, a madre de Ana era fechada. E em tempos de crise, ambas as famílias cogitaram descer para o Egito.
E o que significa o Egito? Não confiar em Deus na crise. O que significa o Egito? Sair do centro da vontade de Deus, porque Deus fecha os céus, porque a terra não está produzindo, porque a terra não está contribuindo, porque as minhas expectativas não estão sendo supridas da forma com que eu planejei, porque nós fazemos planos. Diga comigo, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, quando Deus ele interfere nos seus planos, não é que ele é mau, não é que ele perdeu o controle, não é que ele não quer que você cresça, não é que ele não quer que você conquiste, se torne alguém e suba degraus espirituais nessa terra. É porque ele precisa de provar e aprovar a sua fé. Cada vez que Deus fecha uma porta, ele não está revelando quem ele é, porque ele tem o poder de fechar, de abrir e fechar. Ele pode a todo momento na nossa vida fazer o que ele quer, porque ele tem o controle e o comando de tudo. Agora, quando a porta é fechada, nós revelamos para nós mesmos e para o próprio Deus que fechou a porta aquilo que nós carregamos internamente. Repare que essa família revela a falta de confiança, a falta de fidelidade, a falta de lealdade, a falta de olhar para Deus e ter Deus como centro em todas as áreas na sua vida. Porque o facto de nós sermos crentes, no tempo de crise, nós vamos revelar realmente naquilo que nós acreditamos. Ou eu olho para a crise com os olhos de Deus, ou eu olho para mim mesmo e acredito que aquele que está comigo tem todo o poder para me sustentar quando todos fecham portas, quando as mãos são encolhidas e quando eu acho que eu não tenho uma saída. Repara que se você for estudar toda a história do povo de Deus, Deus leva eles por um caminho sem saída. Pierrot Migdol era um caminho sem saída. E às vezes nós nos encontramos no meio de uma crise, num caminho que parece que não tem saída. Aí o que é que Deus faz? Vem na contramão do caminho que você está andando e você não vê saída. E aí diz, toca agora no seu problema, porque quando você tocar, você vai ver resultados. E isso fala de uma credibilidade de entender. Quando nós carregamos Deus, nós entendemos que nós não só temos a presença, mas nós temos o poder que a presença nos dá. Então, se eu tenho o poder de Deus, Ele vai fazer o quê? Vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Então, a minha fraqueza em tempo de crise não pode ser maior do que a certeza e o poder da presença que está na minha vida. Diga para a sua irmã, diga, você vai ficar mais forte. Ou para o seu irmão, com respeito, diga, você vai ficar mais forte do que você pensa. Porque às vezes nós achamos que somos fortes, mas deixa Deus fechar uma porta na sua vida. Você mostra o tipo de força que você carrega. Deixa Deus fechar uma área da sua vida, principalmente a área financeira. Olha para o seu irmão e diga, estou sentindo que essa é para você. Quando Deus fecha a área financeira, irmão, nem dormir tranquilo você dorme. Nem descansar tranquilo você descansa. Porque quando eu não descanso, eu mostro que eu não confio. E quando eu não confio, eu trago para a minha vida problemas desnecessários. Eu trago para a minha mente. E deixa eu falar algo de Deus, a sua mente já tem problemas demais. Olhe para a sua irmã e diga, é você mesmo aí, já tem problemas demais na mente. Você pensa em tanta coisa, pensa no amanhã, pensa no futuro, pensa no passado. É assim ou não é? Até o passado está presente no seu presente. Que coisa esquisita, não é? Como é que a gente tem tempo para pensar no passado, no presente, no futuro, em milagre, em vitória, na promessa de Deus? Né? A gente tem tempo para pensar em tudo. Só que nesse pensar em tudo, nós precisamos de colocar em ordem os nossos pensamentos. Romanos capítulo 12 diz isso para nós, transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Quando eu me transformo no meu pensamento, pode existir o passado, lembranças. Pode existir o presente, realidade. Mas vai existir o futuro, certeza absoluta. Daquele que me prometeu no início, Ele vai comigo até o fim. Agora você escolhe o que você vai priorizar na sua mente. Ou você vai priorizar o passado. Porque eu já vivi, é a minha experiência. Talvez muita gente que entrou aqui, está nos assistindo pelas redes sociais, vive baseado nas experiências do passado. Enquanto Deus quer te dar novas experiências hoje, para que você possa acessar um novo futuro com Deus. E essa é a noite que você precisa de entender que as crises nada mais são para você fazer uma renovação mental aí na sua mente, gerenciar as suas emoções e colocar a casa em prioridades.
Quando você tem Deus como prioridade, venha o que vier, o seu escudo da fé está ativo. Pode vir luta, pode vir guerra, pode vir crise financeira, crise social, pode vir uma crise familiar, pode vir a crise que vier no nível, na intensidade e no volume que ela vier. Pode ter uma grande quantidade de inimigos, mas o escudo é forte o suficiente para te proteger no meio da crise. Mas para isso, nós precisamos de colocar prioridades em ordem. Isso fala de organização da nossa vida, fala de organização das nossas emoções, porque se esta família fosse organizada, quando a crise bateu na porta, eles jamais sairiam de Belém, de Judá. É uma terra que produzia, conhecida como Casa do Pão. Só que o fato de uma crise vir sobre essa terra que produzia, não significa que a terra não vai voltar a produzir. O Salmo 30, verso 5, a parte B, diz que o choro dura uma noite, tão somente uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que vai fazer prorrogar esse tempo de espera, ou esse tempo de crise na nossa vida, é o nosso posicionamento no meio das crises. Na crise eu me posiciono como servo de Deus, como serva de Deus, como alguém que acredita na palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Ou na crise eu me entrego àquilo que a crise está me entregando nesse mundo, está apresentando na porta da minha casa, na porta do meu trabalho. A escolha é sua e as nossas escolhas vão definir o nosso futuro. Como será o nosso amanhã e o nosso futuro vai depender das escolhas que você vai fazer hoje. E deixa eu falar algo de Deus para você com todo o respeito. Se você não tem certeza de nada, não escolha nada. Olha para o seu irmão e diga: não tem certeza? Não escolha nada. Espere. Porque esperar é sabedoria. Até no meio da crise, esperar é sabedoria. Mas não é esperar olhando para o lugar errado, é esperar olhando para o lugar certo. Não é esperar duvidando, porque às vezes nós nos posicionamos e quase sempre quando você se posiciona, a tempestade fica mais forte, o ataque fica mais forte, a pressão fica mais forte. Parece que o inimigo está mais perto. Ai, mas eu recebi uma palavra de vitória, então eu esperava que Deus fizesse alguma coisa hoje. Não, se você recebeu essa palavra, glória a Deus, agarra ela. Esconde ela nas tábuas do teu coração. Viva ela cada dia da sua vida. Como? Colocando em prática essa palavra. A luta está vindo, o vento está forte, a perseguição está grande, mas traga para a sua luta, para a sua crise, o poder dessa palavra. O vento está soprando, mas eu tenho uma palavra que eu recebi na quinta da resposta. Deus está comigo. E quando você tem essa certeza que Deus está contigo na sua vida e na sua história, você fica tranquilo, fica em paz. Porque ó, gente atribulada é gente no meio da crise. Ó, gente inquieta, ansiosa é gente no meio da crise. E se nós formos olhar para o nome Quilion, esgotado. Tem gente que fala: eu estou esgotado, eu estou cansado. Estou cansado dessa luta. Ó, irmão, quando você fala para a luta que você está cansado dela, ela não vai embora. Olha para a sua irmã e para a sua irmã e diga: ela não vai embora. Porque sabe o que é que a sua luta está esperando? Não é só Deus, é a sua luta. Que alguém faça algo que surpreenda essa luta. E o que é algo que vai surpreender essa luta? É eu não desistir. A Bíblia fala sobre uma qualidade que nós precisamos de ter, chamado resistência. A resistência é algo que te dá capacidades para você suportar a força do vento, a fúria das águas, a afronta dos gigantes, a escassez do deserto e até a crise em Belém de Judá. Se você tem uma resistência, você mostra que você tem uma estrutura preparada em Deus e com Deus, e que nada pode te abalar, semelhante àquilo que a Bíblia diz para nós. Ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os dias maus, a fúria das águas, a força do vento, batalha espiritual. Existem batalhas que nós estamos vivendo que são batalhas espirituais. Eu não vejo, mas eu sei que ela está lá. Então eu vou sentir o impacto dessa batalha em áreas da minha vida.
E é esse impacto que essas batalhas causam, que muitas vezes nos fazem entrar em crise com a própria crise. E Deus não quer que a crise se torne uma crise existencial, uma crise emocional, uma crise espiritual na sua vida. Deus quer que você se posicione no meio dessa crise, não como alguém cansado, esgotado, mas com alguém que confia em Deus e diz: hoje não correu da forma que eu esperava, mas amanhã é um novo dia e novas oportunidades de Deus virão até nós. Pega na mão do seu irmão e diga: existe algo novo te esperando amanhã. Diga: existe algo bom te esperando amanhã. O melhor de Deus não foi hoje, mas pode ser amanhã. E isso vai depender de você. Não saia da casa do pão. Não saia do ambiente que Deus te colocou. E deixa eu falar algo de Deus para você. Nós somos a geração que, quando acessamos alguns ambientes, e esse ambiente parece um ambiente de contenda, parece até que o inferno baixou lá, ou subiu para lá, né? Parece que o inferno acessou aquele ambiente. Nós temos tendência em sair desses ambientes porque nós nos incomodamos. Sabe aquela palavra que é usada, os incomodados que se mudem? Ou os incomodados que saiam? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que desconstruir o que o mundo já construiu e surpreender o quê? Algo que alguém disse, os incomodados que se mudem, porque nós não somos incomodados, nós somos privilegiados por Deus. Até quando a luta vem, é um sinal de Deus, que Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida no meio dessa luta. Então nós não somos incomodados, por isso que nós não vamos sair de alguns ambientes, nós não vamos sair dessa terra, nós não vamos sair dos lugares que Deus tem nos plantado, porque nós somos privilegiados por Deus. Será que você crê nisso? Joga a tua mão para os céus aí e declare comigo, diga: eu sou privilegiado por Deus. Declaro mais uma vez: eu sou privilegiado por Deus. E deixa eu falar um segredo: se você fugir dessa luta, a luta vai correr atrás de você. Você vai se tornar alguém que, quando entra nos ambientes, só gera confusão. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a permanecer no ambiente e a lutar por aquilo que Deus te deu. Repare que essa família sai, abandona casa. Casa é algo que se constrói com o tempo. Abandona uma vida que foi preparada anos, porque eles estão com filhos maiores de idade. Essa família deixou tudo que construiu, ou seja, ela deixa para trás anos de história para ir começar o novo aonde? Em uma terra estranha. Que terra estranha é essa? Terra de oportunidades, de novidades, terra onde tem produtividade, terra onde a nossa mente alcança que a minha vida será melhor, que eu terei melhores condições. É tipo alguém que é um estrangeiro que sai de um país e pensa em ganhar dinheiro para viver bem no seu país. Aí ele vem para um país estranho e só trabalha para pagar contas. É assim ou não é? Estou sentindo que é a sua realidade. Por quê? Porque nós fazemos projetos com uma outra nação e nunca valorizamos a terra que Deus nos dá. Nunca valorizamos a casa que Deus nos dá. Nunca valorizamos aquilo que nós já constituímos. Nunca valorizamos a nossa família. E nós vemos que essa família se move, se desloca com tudo e se prepara para começar do zero. Eu quero dizer para vocês que começar do zero não é fácil, mas eles conseguem iniciar do zero. Só que eles iniciam do zero em uma terra estranha, uma terra chamada Moab. Terra que tinha um Deus estranho. Terra que tinha um Deus que recebia sacrifícios de crianças recém-nascidos. E acreditava-se que quanto mais se sacrificava vidas, projetos, herança, porque filhos fala de herança, fala de coisas futuras, gerações futuras. Quanto mais crianças se sacrificava, quanto mais sangue a terra recebia, mais a terra produzia. Repara que eles saem de uma terra onde Deus só espera ser adorado, espera procurar um altar, e vão para uma terra onde agora eles vão ter que sacrificar. E realmente eles sacrificam, e o sacrifício nesta família, nessa história, começa pelo cabeça, o esposo. Lembra que o nome dele quer dizer Deus é o meu Senhor? Pois ele foi o primeiro a ser sacrificado. Repara que o segundo sacrifício é um dos seus filhos, Malom. O seu terceiro sacrifício é o segundo filho, Quilion. Repare que agora o sacrifício que foi gerado na terra de Belém de Judá, o investimento na terra de Deus, se tornou um sacrifício na terra estranha. Na terra onde um outro Deus habitava. Repare que
A Noemi, que era agradável, chega um momento onde ela declara: não me chameis Noemi, eu não sou mais agradável, agora eu sou amargurada. No meio dessa história, nós temos duas noras, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. O nome Orfa quer dizer pescoço. E aí você vai entender porque quando Noemi tenta voltar para casa, ou projeta em voltar para Belém de Judá, o pescoço que não tem cabeça está procurando um cabeça, está procurando alguém. Aí você olha para Ruth. E eu queria falar um pouquinho sobre Ruth, uma estrangeira da terra de Moabe, que trouxe uma esperança para a vida de alguém que era agradável e se tornou amarga na terra estranha. Ruth foi uma estrangeira moabita que fez um diferencial na vida de quem é crente. Quantas vezes Deus vai usar o estrangeiro dessa terra para ser um diferencial na nossa terra, na nossa vida, perdão. Quantas vezes Deus vai usar portugueses, africanos, porque Portugal não tem só portugueses. Tem chineses, tem coreanos, tem indianos, paquistaneses, brasileiros, africanos. Quantas vezes Deus vai usar alguém que acessou a terra primeiro que você, ou talvez há menos tempo que você, mas vai ser um diferencial na sua vida e na sua história. Deus vai usar as pessoas que nós menos imaginamos e às vezes nós achamos que a nossa providência, aquilo que nós precisamos, vem de dentro da casa. E aí Deus usa alguém fora da casa que não conhece o Deus que você conhece. Por isso que eu falo, algo na nossa vida que nós precisamos de ter é respeitar as pessoas como elas são. Nós somos todos diferentes, temos o mesmo pai, mas temos as nossas diferenças culturais. E quando eu aprendi a respeitar isso, ou quando eu aprendo a respeitar as diferenças culturais, eu mostro que eu estou apta para relacionamentos com qualquer terra e qualquer nação. E existem pessoas que não respeitam as diferenças culturais. Elas não estão aptas nem sequer para acessar outras nações, porque elas têm dificuldade em se relacionar com pessoas de outras etnias, raças, povos, tribos. Elas criam impedimentos e normalmente esse tipo de pessoa vai procurar aquilo que ela não pôde trazer do seu país natural. Então eu escolho me relacionar com aqueles que são da minha terra, que falam a minha língua, que pensam como eu penso, que conhecem da cultura que eu conheço. E eu mostro que eu me torno uma pessoa limitada. Cada vez que você acessa uma nação e você não tem uma mente transformada e um coração aberto a nível de relacionamentos, você não está apto para aprender algo novo. E Deus quer que você aprenda algo novo nessa terra. Posso nomear algumas coisas novas aqui nessa terra? Posso? Aprender línguas nessa terra é uma facilidade que nós não temos na nação que muitos de nós saímos. E vamos falar que 50%, 60% é brasileiro. Nós temos dificuldades de aprender novas línguas, não temos tanto acesso como temos nesta nação. Escolas, cursos, irmãos, até aqui, existem equipas aqui na IBR que dão aulas de inglês, francês, chinês, até estou sabendo até chinês e coreano, né? Vocês que gostam dessas línguas asiáticas. Nós temos pessoas formadas e preparadas para poder te auxiliar para algo novo. E quando nós não estamos aptos para aprender algo novo, nós ficamos limitados no nosso crescimento, no nosso campo de relacionamentos, e você também fica limitado a um ciclo que se torna repetitivo de problemas. Eu sempre falo, quero um problema novo, conheça alguém novo, mas de uma outra nação, que você vai ter um problema novo. Agora, se constantemente você insistir em um certo tipo de amizades porque acha que é essencial para você, que é o melhor povo dessa nação, você não pode reclamar do mesmo problema que você está vivendo. E existem pessoas que em pleno século XXI vivem reclamando do mesmo problema o resto da vida. E Deus está dizendo, não adianta orar nem mais sobre esse problema, porque Deus não ouve mais. Isso é falta de posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Eu sempre falo, quando eu quero viver algo novo, eu falo, Deus, me dá um problema novo. Pode ser de uma outra nação, mas me dá um problema novo, me dá um desafio novo, porque o mesmo problema, ele não gera crescimento, ele só vai gerar conflitos, cansaço, desgaste. E existe muita gente que está cansado porque está vivendo o mesmo problema 5, 10, 30, 40 anos. E Deus está dizendo, tem tantos problemas novos para você no futuro. E você insiste no
mesmo problema. Isso aponta para um ciclo. Sabe o que é ciclo? Ciclo, só nós temos autoridade para quebrar esse ciclo. Estações, só Deus tem poder e autoridade para entrar nas estações e trazer uma novidade de vida e de história para a sua vida. Talvez você está vivendo um ciclo, mas na autoridade do nome de Jesus, você vai receber autoridade e poder para quebrar esse ciclo que tem se repetido constantemente na sua vida e na sua história. Chega, diga comigo bem forte, chega. Diga isso, Deus, eu quero viver algo novo. Aí o céu vai responder para você: faça algo novo. Por aquilo que você quer viver. Se posicione de uma forma totalmente nova. Porque o velho posicionamento não serve para a novidade de vida que Deus tem para você. Repare que os seus filhos, esposo e filhos, foram um sacrifício para a terra de Moab. Ficaram 2 noras. Ruth, ela faz um diferencial. O nome quer dizer amiga. E nós precisamos de amigos na nossa vida. Estrangeiros ou não, precisamos de amigos. Nós precisamos de amigos verdadeiros. A Bíblia chega a dizer que existem várias qualidades de amigos. Há amigos mais chegados que irmãos. Há amigos que vão ser tão seus amigos que se tornam irmão da sua família que não é do mesmo sangue. Ou seja, não nasceu do mesmo pai, da mesma parentela que você, mas se torna um irmão. Eu tenho uma amiga que ela se tornou minha irmã e eu sempre falava isso para ela. Porque quem é o filho mais novo nunca tem alguém que acompanhe nas suas loucuras. E eu falei para essa minha amiga: tu és a minha irmã mais nova que Deus me concedeu para me acompanhar nas minhas aventuras e naquilo que Deus, nos desafios que Deus me dá na minha vida e na minha história. Então existem amigos mais chegados que irmãos, existem. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver qual é a função de um verdadeiro amigo. O amigo é aquele que não abandona. O amigo é aquele que está do seu lado, não só quando está tudo bem, mas quando está tudo mal. O amigo é aquele que tem palavras que vão te surpreender. Ruth faz para mim uma declaração, várias declarações, que são as mais fortes e as mais lindas, para além das declarações de Jesus dentro da palavra. Onde fores eu irei, o teu povo é meu povo, onde morreres morrerei, o teu Deus é o meu Deus. Ruth está dizendo: eu não te largo por nada. Porque a amizade de Ruth não está condicionada àquilo que Noemi pode oferecer para ela. Noemi não tinha mais nada. Tanto é que quando Noemi despede as 2 noras, Orfa dá um beijo no rosto e vai embora, ela estava dizendo: eu não tenho mais idade para ter filhos. Vocês vão esperar eu ter filhos para vocês casarem de novo dentro do costume judaico. Ela estava dizendo: eu não tenho mais nada. Só que quando Ruth se declara, quando Ruth se levanta, Ruth faz uma declaração linda como uma amiga. Eu não estou do seu lado por aquilo que você tem. Eu estou do seu lado por aquilo que você é. Olhe para alguém perto de você e diga: o caráter é tudo na vida de alguém. Sabe por quê? Porque nós falamos muito de fidelidade e de lealdade. Só que existe um diferencial muito grande. A fidelidade, ela está condicionada a um contrato, a algo que eu faço por obrigação ou um contrato. Como aquela declaração do casamento. Eu acho aquilo ridículo. Até que a morte nos separe, parece uma obrigação. Na saúde, na doença, é um contrato que você faz. Casamento é um contrato. Cadê os solteiros e as solteiras? Não tem? Tem, senão vou apontar. Olha, eu já vi alguém aqui que não vi há muito tempo. Eu vou falar nomes aqui, tá? Casamento é um contrato. E às vezes os contratos são quebrados. Às vezes a fidelidade é quebrada com uma traição. Porque contratos são quebrados e se tornam uma obrigação. Eu faço porque eu assino um documento, não porque existe uma sinceridade a 100%. Por isso que nós vemos o nível e o número de divórcios que aumenta e é preocupante, porque casamento é um papel fundamental onde a igreja tem que interferir. Porque fala-se de família, de multiplicação, fala-se de futuro, de crescimento. E existe muita coisa, muito contrato que está sendo quebrado. Eu espero que não seja seu. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a lealdade, eu sou leal a alguém, não por aquilo que ela pode me dar, não por obrigação, não por contrato, mas por caráter. Eu olho e eu mostro que a minha lealdade está baseada não naquilo que você tem, mas naquilo que você é, naquilo que você representa. Porque nós vivemos um tempo, em século 21, onde existem valores trocados.
Hoje as amizades que minha melhor amiga na internet vira inimigo daqui a uns 3 meses. Você vê algo que não te agrada, você vê algo que não te agrada na vida daquele que você diz que ama, essa pessoa já não serve. Aí nós descartamos. Olha, irmão, nós vivemos tão fora do contexto bíblico do que é o amor, porque o amor não descarta. O que é verdadeiro não é descartável. O que é verdadeiro nós não jogamos fora, porque tem valor. Você só joga fora, você só entrega coisas que não têm valor para você significativo. Tanto é que existem pessoas que valorizam tanto lembranças passadas, roupas, peças, que guardam até hoje, porque tem um valor significativo, ainda que não seja financeiro, emocional. Tem um valor que te envolve a essas peças, algo representativo. É um valor tão grande que você guarda e cuida com carinho. Agora, que valor nós damos às verdadeiras amizades, às pessoas que Deus tem colocado do nosso lado? É o valor enquanto eu puder usar. Eu falo que é o valor sanguessuga. Enquanto eu puder usar, enquanto eu puder sugar, enquanto as minhas expectativas forem supridas, não é por aquilo que você é, mas por aquilo que existe em mim. E existe em mim, eu quero que esteja em você também, ou veja em você. Existem pessoas que falam, nós somos amigos, nós somos tão parecidos. Por quê? Atitudes. Mas no dia que você tiver uma atitude totalmente fora do contexto, que a outra pessoa olha para você, você já não serve, você é descartável. E nós vivemos numa geração, nós estamos falando de geração mundo, geração igreja, porque querendo ou não, as pessoas que trabalham no mundo, comem lá fora, também entram aqui dentro para adorar Jesus. E nós temos um conceito errado na presença de Deus, porque se Jesus virasse nosso inimigo por tudo aquilo que nós fazemos de errado, pelos erros que nós cometêssemos, o que seria verdadeiro? Onde ficaria a verdade do versículo que nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por que ele é verdadeiro? Porque a verdade que existe nele te constrange em tempos de crise. Quando você erra, quando você duvida, a verdade está lá, nunca te desampara e você fica constrangido. Que amor é esse? Que verdade é essa que nunca me abandona até quando eu penso em desistir? Até quando eu penso em olhar para trás? Que verdade é esse que nos liberta dos nossos pensamentos que são tão oportunistas e são tão pequenos, que no tempo de crise, quando você perde tudo, ele olha para você e diz: não é baseado no que você tem, mas é baseado no valor da sua vida, no que a sua vida representa para o reino e para o céu. Nós estamos vendo uma imagem de Ruth mostrando, para quem conhece Jesus, uma estrangeira dando uma lição. Quantas vezes Deus usa o ímpio para te dar uma lição de crente? Você já viveu isso com alguém? E aí nós falamos algo, existem crentes que ainda não recebeu Jesus, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas eles dão muito exemplo de caráter, mais do que muitos que dizem: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Porque na realidade a maior parte das pessoas que eu ouço dizendo é crente, é religioso. Religiosidade é um espírito maligno que muitos têm carregado ao longo da história. Porque quando nós olhamos para a vida de outras pessoas e apontamos pecado, sem conhecer a história que está por detrás, falamos mal, caluniamos, sem conhecer o contexto histórico, nos posicionamos quando ouvimos uma parte e nunca nos posicionamos ou temos tempo para ouvir a segunda parte. Nós somos religiosos e apontamos todo mundo, somos pecadores, somos falhos. E ainda assim uma verdade chamada Jesus permanece do nosso lado, porque Ele acredita tanto em nós, no projeto que Ele criou no ventre da sua mãe, e acredita que pode haver uma mudança e uma transformação. Deus está à procura de pessoas que têm problemas, mas têm espaço para que Deus possa trabalhar, entrando com transformação e mudança. Repare que em tempo de crise, Ruth entra num espaço de tristeza, de amargura, e não deve ter sido fácil ficar do lado de alguém amargurado, depressivo, triste, contrito. Não deve ter sido fácil, mas ela permaneceu, porque quando nós amamos, nós permanecemos. Quando nós amamos, nós somos fiéis, nós somos leais. Quando nós amamos, nós mostramos o verdadeiro valor que essa vida tem para nós. E repare que a Noemi, ela disse para Ruth: volta para trás, vai constituir a tua vida, vai viver a tua história. Pois ela abre mão de viver o seu momento em Moab para ficar do lado de uma amiga.
Ela não era egoísta nem individualista. Ela era uma pessoa que entendeu em alguém que foi usada por Deus quando tinha tudo, quando estava nos montes e agora que está no vale. Ela entendeu o valor da gratidão. Olhe para sua irmã, diga ao seu irmão, diga o valor da gratidão. O valor da gratidão nos faz andar lado a lado, ainda que as pessoas estejam caídas. Eu quero dizer para vocês que não é fácil, e Deus nunca falou que iria ser fácil conviver com pessoas com síndrome de Bruno, TDAH. Irmão, esta semana eu tive um desafio em falar com uma amiga. Eu escrevi, mandei foto, mas a mesma pergunta vinha constantemente, 5, 6 vezes ao dia. Eu falei, Deus, não dá, minha cabeça está doendo. O que é que eu vou fazer? Desligar o celular. Até antes de eu chegar aqui na igreja, eu recebi 10 áudios. Pá, 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 pá. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, não, eu sou crente, eu tenho que ter paciência, eu tenho que responder com calma, tenho que anotar. Até que a minha colega falou assim, eu vou chamar uma amiga, talvez eu não entendi. Eu falei, glória a Deus. Deus enviou um anjo com um socorro bem presente e a questão foi resolvida. Mas nós não temos paciência. Tanto é que no crescimento e na educação dos seus filhos, tá? Eu também sou filha de alguém, né? Quando a criança não entende o que o pai está dizendo, és burro, é assim ou não é? Quantos aqui já ouviram esse nome? Burro? Já? Não és burra. Existe um tempo de entendimento, sua mente pode ser mais lenta, mas hoje Deus te colocou dentro de um hospital como uma enfermeira 10. Mas quem olhasse para ti há tempos atrás diria o quê? Não vai dar nada, porque não entende o que eu estou falando. Então Deus usa aquilo que as pessoas não têm qualidades nenhumas para lidar e diz, isso não é um problema, isso é um privilégio. Nós é que vemos como problema. Aí nós vemos uma Ruth do lado de alguém com um problema, e não era um problema fácil, problema de luto, problema de perdas, problema de emoções, problema de depressão, ao ponto de querer mudar o nome, agradável, amarga, amargurada, um problema que não era fácil de lidar, um problema sim espiritual, mas um problema que saiu do espiritual e se tornou físico. Estamos vendo um nível de gravidade, um problema grave, que se torna uma doença, a ponto de essa mulher chamada Noemi olhar para Deus e falar, não, Deus é o castigo de Deus, porque eu saí de Belém de Judá. Ela apontou para Deus, que ela adorava em Belém de Judá, a causa de tudo aquilo que ela estava vivendo, e nunca reconheceu que foi as suas decisões do passado. Ela procura um culpado, uma justificativa de culpar Deus. Isso é um castigo de Deus. Ô, irmão, deixa eu falar algo de Deus para vocês. Algo que eu carrego. Deus não te bate, porque se Ele te batesse, Ele te matava. E Deus não te castiga. Ele te mostra o que é a consequência das suas decisões. Porque se você tem capacidade de tomar decisões, você precisa de encontrar capacidades para suportar as decisões errôneas que você cometeu no passado. Amém? Nós estamos vendo Ruth do lado. Não é fácil. E elas resolvem então fazer um caminho de volta, porque às vezes a solução dos seus problemas é voltar a fazer o mesmo caminho que você fez para Moab. É você entender que você precisa de voltar para o lugar certo, para o centro da vontade de Deus. Quando ela decide voltar para casa, quando ela decide voltar para casa que produzia e houve seca, uma novidade, uma notícia boa chega até elas. Lembra da casa que não produzia, que o céu fechou, que não chovia, que houve crise? Voltou a produzir de novo. Porque quando nós nos posicionamos para andar no caminho certo, Deus começa a dar sinais do seu posicionamento. Deus começa a dar sinais aonde? Abrindo o que está fechado, permitindo que notícias boas cheguem até você para alegrar o seu coração, porque é quando elas fazem o caminho de volta que a notícia que Belém do Judá está produzindo chega até as duas. Então eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Cada vez que você se posicionar no caminho certo, você verá Deus nos mínimos detalhes da sua caminhada. Ai, mas fazer o caminho de volta sem nada dói. Você está vivo. E a prova de você estar vivo é que existe uma esperança que aquilo que você perdeu no seu passado não será comparado com os anos que Deus vai fazer valer a pena.
Deus é o remidor do tempo. Eu sempre falo que Deus não vai acrescentar mais anos na sua vida. O tempo que te resta, Deus vai fazer valer a pena. Pega na mão do seu irmão com carinho, com alegria. Chacoalha aí, abana. Diga, Deus vai fazer valer a pena. Pare de chorar, espere mais um pouco. Continue a caminhar. Só que agora eles estão voltando para casa, entende? Por que quando o filho pródigo está voltando para casa, ele não sabia que na casa tinha uma festa, um banquete preparado? Porque Deus fará infinitamente mais do que você espera, do que você pensa. Quando você voltar para casa, diga para o seu irmão, é tempo de voltar para casa. E não é para uma casa estranha, é a casa do pai. A casa do pai nunca será uma casa estranha para o filho. Repara que o filho está voltando, ferido, cabisbaixo, depressivo, mas está voltando. Noemi está voltando com sequelas, mas está voltando. Não importa como você está, volte. A Bíblia diz, os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, venha, volte para casa. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nunca se esqueça da casa que produziu, que matou a sua fome, matou a sua sede. Da casa que te trouxe o encontro real com Deus. Da casa que te manteve durante anos. O filho jamais esquece o valor da casa. Não tem como. Pode passar os céus e a terra, mas vai ter um momento que gatilhos na sua mente serão ativados. Na casa do meu pai não faltava nada. Lembra dos gatilhos na vida do filho pródigo? Quando ele perde tudo, quando ele está no lixo, quando ele está comendo as bolotas dos porcos, ele lembra, na casa do meu pai tem fartura. Por que nós precisamos de perder tudo para valorizar a casa do pai que tem fartura? Por que nós precisamos de chegar no nosso limite para valorizar a casa do pai que não tem falta de nada? O filho ainda declara mais ainda, até os empregados na casa do meu pai são bem tratados. Até os empregados na casa do meu pai não falta nada. Quando ele se lembra da casa do pai, um desejo nasce ardentemente no seu coração. Eu irei para a casa do meu pai. Só que ele começa a preparar um discurso como se o pai fosse bater, fosse castigar. Ai pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado de filho. E o pai de longe vendo, dizendo, prepara as melhores roupas, prepara um anel. O meu filho que estava morto agora voltou para o caminho da vida. Eu recebo a autoridade de Deus para declarar para alguém que entrou aqui, o seu posicionamento vai trazer vestes novas, vai trazer um anel novo dentro da casa do pai. E no lugar da tristeza, no lugar da morte, no lugar da dor, haverá festa na casa, haverá um banquete na casa, haverá celebração na casa. Quantas vezes nós estamos esperando a derrota e a vitória está na porta dizendo, vem celebrar comigo. Quantas vezes nós estamos esperando a derrota por causa dos nossos erros cometidos, por causa das nossas faltas, das nossas falácias na nossa vida, e Deus, o Pai, está na porta dizendo, volta para casa. Não importa o tamanho do erro, importa o tamanho da decisão que você está tomando. Porque a decisão antiga de sair foi a decisão errada, mas a decisão certa do filho de Noemi e até de Ruth foi voltar para casa. Quando você tomar essa decisão certa, Deus fará os sinais dos céus e na terra, para que você entenda que Ele é Deus em todos os momentos. Até quando você perdeu tudo, Ele é Deus. Até quando você estava triste, chorando, achando que ia morrer, Deus estava lá olhando para você dizendo, você não vai morrer. Até quando você achava que não tinha ninguém, Deus deu ordem aos seus anjos para acampar ao redor da sua vida. Ai, mas eu sou falho, não sou merecedor. Irmão, se formos falar sobre merecimento, ninguém aqui, nem na internet, é merecedor dessa graça. Favor imerecido, nós não merecemos, mas por graça, mas por amor, porque Ele é fiel, porque Ele é leal, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é Pai que te ama, porque Ele é o nosso Redentor que está vivo, porque Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história, porque Ele é o arquiteto da nossa história e do nosso futuro. É por Ele, por causa dEle. O que seria de nós sem essa presença? Nós estamos vendo a decisão assertiva, notícias boas. Deus agora reverte
uma página de escassez e começa a virar uma página de produção. Porque quando elas chegam em Belém de Judá, a Bíblia diz que havia espigas, havia um campo, havia um Boaz, havia um empresário que trabalhava com a agricultura, com o campo. E Noemi, mulher experiente, e lembrando que quem trabalhava com a agricultura, com as espigas, quem era empresário, era parente de Noemi. Olha para o seu irmão e diga: nem tudo está perdido. Porque quando nós achamos que não temos nada, Deus levanta um parente invisível, idôneo. Ai, mas eu nunca vi. Aí você só vai saber, mas ele trabalha com campo, tem empregados, é empresário e tem espigas. Deus vai levantar alguém para te surpreender. Aí Noemi acha que perdeu tudo, mas ainda tem um parente. Então as suas perdas do passado, o seu sofrimento do passado não será maior do que a resposta que Deus tem para o seu presente, para a sua realidade de hoje. Aí, Noemi, quando chega na terra, uma mulher que se dizia amargurada, uma mulher que estava em luto, uma mulher que carregava problemas emocionais, agora se levanta onde? Na terra. Você só vai se levantar quando você estiver no lugar certo, porque ela agora começa a orientar a nora. Ela até então não tinha forças, na caminhada não tinha forças, mas quando ela pisa no centro da vontade de Deus, em Belém de Judá, ela começa a orientar a nora. Olha, vais de manhã, pegas as espigas, traz para casa. Ela começa a dar orientações que trouxeram o quê? Comida para casa, pão para casa, água para casa, resposta de Deus para casa. Repara que Noemi, ela é direcionada por Deus. Ruth é direcionada por uma mulher usada por Deus, uma mulher experiente. Não tem momentos que a sua luta te diz: não, Deus não vai me usar mais, já passou meu tempo. Aí você chega em Belém de Judá, Deus vai te usar para orientar uma Ruth que sempre esteve do seu lado. Eu sempre falo, todos aqueles que abençoam a minha vida, seja de qualquer maneira, orações, financeiro, com gestos, não interessa. Todos aqueles que abençoam, Deus não vai despedir ninguém de mãos vazias. E assim é com você. Todos aqueles que semearam algo na sua vida, a pessoa rejeitando ou não, valorizando ou não, não é em vão a intenção do nosso coração. Aí a Bíblia diz que poucas espigas, ela começa com pouco. Porque quando você chega numa terra estranha, não tem como você começar com muito. Você vai aprender a administrar o pouco, para que depois Deus te dê acesso ao muito. Com o pouco nunca faltou nada na casa. Porque se você for conhecer a história, o pouco de Ruth alimentou Ruth e Noemi. Nunca faltou nada na casa. Você já parou para ver que até no seu pouco, Deus está lá para que não falte nada na casa? Ai, pastor, às vezes está no limite. Amém, não falta. Irmão, quem nunca passou um limite na vida, não sabe o que é depender de Deus. Quem nunca passou um momento de escassez na sua vida e na sua história, não sabe o que é ver Deus nos mínimos detalhes. Eu já contei sobre o risoto aqui. Houve um momento que... vocês estão rindo porque não foram vocês que passaram, né? Mas teve um momento na minha vida. Eu acho que o Carlos e a Lígia são dessa época ainda, né? Mas não comeram risoto da Knorr, graças a Deus. E o de espargos, então, sangue de Jesus tem poder. Eu estou mesmo traumatizada. De cogumelos, tudo que é possível. Porque aquilo é só essência. Até o de camarão, a gente procura um pedacinho de camarão, não tem. É só essência. Não tem. E houve uma igreja aí que recebeu uma doação, polvilho, aquelas coisas todas, e nos deu um saco de risoto. Pensa num saco com uns 500, sei lá quantos risotos. Não quero mentir, mas eu não sou boa de números também. Então, entendam aí. E quando o saco chegou, eu falei assim para o bispo: Deus enviou providência. Quando eu abri, risoto. Pesquisei tudo para ver se havia alguma coisa no fundo, porque a esperança às vezes não está em cima, mas está lá no fundo. Aí quando eu cheguei no fundo, minha esperança teve que se manter no risoto. E bom que aquilo é só com água, né? Porque o tempero já está incluído. E aquilo faz um mal que só Jesus pode dar vitória, estragando o negócio dos outros, né? Mas, irmão, era risoto de manhã. Tem fome à tarde? Risoto. Pequeno almoço, tem fome? Risoto. E a vantagem é que tinha vários sabores. Então, se a gente fizesse carne, camarão, espargo e cogumelos no dia seguinte tinha que trocar a ordem. Por quê? Porque senão enjoa, né, gente? Vai comer a mesma coisa que você não gosta todo dia. Acaba que enjoa. Mas Deus não deixou faltar nada. Eu falei: Deus, eu não vou reclamar. Mas não é fácil. Aí, sabe quando Deus silencia?
Aí eu falei, pronto, Deus não vai falar nada, porque ele deve estar se alegrando com o risoto. Falei para o bispo, vamos comer o risoto. E nessa comida do risoto, quando passou esse deserto do risoto, Deus enviou uma providência muito grande. Chegou a notícia dessa igreja nova aqui, tá? Então, assim, às vezes nós não entendemos o deserto de risoto. O seu pode não ser risoto, pode ser outra coisa. Mas quando nós somos aprovados por Deus nesse deserto, a porta que Deus vai te abrir vai fazer até o risoto do deserto valer a pena. Irmão, nunca mais vou esquecer esse risoto, porque ele marcou a minha vida. Escolher não comê-lo é uma escolha minha, mas eu não vou esquecê-lo nunca mais. Vou lembrar como prova? Não. Vou lembrar como preparação divina do meu deserto para a Canaã de Deus. Então eu gostaria que você virasse para alguém perto de você e diga, não reclame desse deserto. Tem espigas nesse deserto. Tem Boaz nesse deserto. Tem providência, tem Deus nesse deserto. É isso aí. Ruth, ela começa com as espigas. Eram poucas, mas não faltava nada. Desse pouco, Deus foi constituindo, até que Noemi orienta Ruth. Ruth, segue os processos. Eu sempre falo que o nosso crescimento e a nossa vitória vem por etapas. São processos que precisamos de ser aprovados. Não é no primeiro, tem o segundo processo, segunda etapa, terceira etapa. E chegou a etapa em que Noemi, ela fala para Ruth, agora vais dormir aos pés e quando ela acordar, de Boaz, quando ela acordar, ele vai te tomar como esposa. Quando chegou a etapa certa, não é que Boaz toma Ruth como esposa? E aquela mulher que perdeu, aquelas duas mulheres que perderam, viúvas, agora uma casa, vai constituir futuro, vai fazer parte da linhagem de Jesus, da linhagem de Davi, porque Ruth e Boaz geram Obed. Obed era pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Então nós estamos vendo que Deus fez todo o processo valer a pena. Quem foi o mentor? Quem foi o instrumento quebrado, machucado, que Deus usou para colocar uma estrangeira na linhagem de Jesus? Noemi. E eu quero concluir dizendo para vocês que lá em Atos, capítulo 9, 22, se não estou em erro, fala sobre uma Dorcas. Dorcas, uma mulher que também não se fala de casamento, mas trabalhou com viúvas. Eu quero te dizer que às vezes nós queremos tanto e ter pressa para que algo aconteça. E eu estou falando de casamento, para as mulheres e para os homens também. Às vezes nós queremos tanto constituir família porque achamos que já estamos velhos demais. Deixa eu falar algo de Deus para você. Moisés teve Isaac, Abraão teve Isaac e Sara tiveram Isaac com 85 anos. Josué e Caleb conquistaram um monte de Deus na terra de Canaã. O irmão está rindo ali. Na terra de Canaã, onde tinha os anaquins, os filhos de Anak, com 85 anos. Não olhe para a sua idade. Tenha disposição para viver e para conquistar. Enquanto houver vida, haverá esperança. Enquanto houver fé, haverá um Deus disposto a mover céus e terras a respeito da sua vida, da minha vida aqui nesta nação. Você crê nisso? Diga amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, coloque sua mão direita você no seu coração, ó glória. Eleva os teus pensamentos a Deus, feche seus olhos, adore, adore, adore a Ele. Diga, Jesus, obrigada porque eu aprendi com essa palavra. Esse maná do céu, único, em cada reunião que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada por cada vida, ó Deus. Obrigada por famílias e projetos que estão aqui. Obrigada por Noemias, obrigada por Ruths. Obrigada por tudo aquilo que nós estamos vivendo nessa terra. Estamos como os que sonham. Mesmo no deserto estamos sonhando. Mesmo em Canaã continuamos sonhando. Não vamos deixar de sonhar os sonhos de Deus, porque a sua palavra não está condicionada a tempo, meses, dias e horas. A sua palavra é eterna. Obrigada, Espírito Santo, porque a promessa ela é real na nossa vida. E nós cremos num Deus que ainda fala. Nós cremos num Deus que ainda fala, que ainda cumpre as promessas. Nós cremos num Deus que é
um Deus de sinais que opera, trabalha a favor daqueles que creem, que buscam, a favor daqueles que confiam. Obrigada, Espírito Santo, por cada vida. Em nome de Jesus, eu quero repreender todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tristeza, angústia, depressão, esgotamento e cansaço, bata em retirada. Toda a fraqueza, bata em retirada. Toda qualquer enfermidade que tenta se alojar no teu físico, no teu corpo, bata em retirada. Nós já declaramos e chamamos a existência a palavra. Pelas suas pisaduras nós somos curados, curadas, libertos, libertas, transformados pelo poder da sua palavra, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque poder é esse que todo joelho se dobra, que toda língua confessa, ó Deus, e até na presença do maior, o menor precisa se render. Pai, nós descemos nessa noite para que o Senhor cresça em áreas da nossa vida, apareça, que a sua Shekinah nos envolva e que nós não venhamos viver baseado na nossa vista, mas venhamos a viver e a caminhar baseado na visão que o Senhor tem preparado para nós, na visão do reino, na visão da palavra. Traga para perto, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que acreditam, confiam e esperam, para aqueles que estão lutando ainda com as suas poucas forças. Espírito do Deus vivo, tira vestes cansadas, traga vestes novas para essa nova estação da primavera. Queremos andar segundo a sua vontade, queremos obedecer, ó Deus, aos teus preceitos, às suas leis, à sua palavra. Queremos ter um diferencial nesta nação. Cobre-nos, ó Deus, que os teus anjos estejam ao nosso derredor e que sobre a sua palavra 1000 caiam do nosso lado, 10.000 à nossa direita, porque nós já te agradecemos pelos livramentos diários, livramentos no deitar, livramentos no deitar, livramentos no entrar, livramentos no sair. Obrigado, Espírito Santo. O que seria de nós sem a sua presença? O que seria de nós sem o Espírito de Deus sobre a nossa vida? Transborda, Pai, do teu querer, do melhor do céu em nós. Tudo aquilo que não pertence a ti, nós nos esvaziamos agora. Diga isso para Jesus: eu me esvazio do meu eu, do meu achismo, do meu pensamento, do meu tempo. Eu me esvazio da carne, me encho de ti, me encho do céu, me encho da sua presença, da presença do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, nos capacita para viver o melhor de Deus nessa terra. Queremos mais de ti, mais do céu, em todas as áreas da nossa vida. E somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer. Somos gratos pela nossa casa, a nossa família. Somos gratos pelos nossos amigos, essa igreja, os nossos pastores, as lideranças constituídas por Deus nesta nação. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de te servir, de te adorar em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Dê um abraço aí no seu irmão. Aplauda Jesus aí com alegria. Pode aplaudir. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Diga: fica firme. Vai terminar melhor do que começou, tá? Vai terminar melhor e vai ficar tudo bem, amém? Domingo nós temos a nossa ceia. Estou contando com você. 3 reuniões. Você escolhe 9, 11 horas, 18 horas. Nós vamos estar aqui adorando a Deus. Lembrando que quem vem 9 horas não pode ficar na reunião para as 11 horas. Precisamos de ser compreensíveis e dar lugar para as outras pessoas que também querem cultuar a Deus como você e eu, tá bom? Posso contar com vocês? Amém? Nossa mão direita para os céus. E se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o meu, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu ao diabo na fé. Já fugiu, já perdeu, já caiu, é derrotado. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai em paz. Tchau, tchau. Até domingo. Eu amo vocês em Cristo Jesus.